Desânimo espiritual. Como renovar sua fé para voltar à igreja. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Efésios 3, 16 e 17. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um encontro no Ecos do Leão. Hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas extremamente real: o desânimo de ir à igreja. Quem nunca se sentiu desmotivado? Há dias em que acordamos cansados, sobrecarregados, decepcionados e simplesmente pensamos: será que eu preciso mesmo ir hoje? Imagine a cena. O alarme toca em um domingo ensolarado, mas ao invés de empolgação, a sensação é de um peso no peito. É a história de Ana. Durante a semana, ela ansiava pelo culto, pela mensagem, pela comunhão. No entanto, quando o dia chegava, uma onda de cansaço ou uma pontada de ressentimento de uma experiência passada a dominava e ela acabava optando por ficar em casa, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Essa hesitação, essa barreira invisível que impede muitos de cruzar as portas da igreja, é uma experiência surpreendentemente comum. Uma pesquisa recente revelou que mais de 60% dos frequentadores de igrejas já enfrentaram, em algum momento, uma desmotivação significativa para participar das reuniões, sentindo-se esgotados ou desanimados antes mesmo de sair de casa. Não se trata de falta de fé, mas de um desafio real que afeta a jornada de muitos. Neste devocional, vamos explorar as raízes desse desânimo e descobrir estratégias para superá-lo, reacendendo a chama da alegria e da presença na casa de Deus. O tema central é vencer essa apatia que nos afasta do convívio e da nutrição espiritual que o corpo de Cristo oferece. É crucial reconhecer que essa luta é real e que há ferramentas disponíveis para encontrar o caminho de volta à vitalidade e ao propósito na fé coletiva. Para nos fortalecer nessa caminhada, propomos uma declaração de fé que você pode repetir e internalizar. Em Cristo, encontro alegria e força para permanecer. Que essa frase ecoe em seu coração e mente. Convidamos você a deixar um comentário abaixo, escrevendo esta mensagem, para que juntos possamos edificar uma comunidade de encorajamento. Ao declarar essa verdade, você está afirmando sua confiança e buscando a renovação espiritual. Nossa base para a reflexão de hoje encontra-se em Efésios, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos falam sobre o fortalecimento interior através do Espírito Santo e a habitação de Cristo em nossos corações pela fé. Prepare seu coração para receber uma palavra que trará um novo alento e direção. Saiba que você não está só nessa jornada. Compreendemos seus sentimentos e estamos aqui para oferecer apoio e uma nova perspectiva. O desânimo, em suas múltiplas manifestações, é um sentimento que visita a todos, em algum grau. É uma emoção humana universal e reconhecê-lo é o primeiro passo para confrontá-lo. Não se engane, experimentar esse sentimento não é uma falha de caráter ou uma indicação de que sua fé diminuiu. Pelo contrário, muitas vezes é um sinal de que você está enfrentando pressões, tanto internas quanto externas, que podem abalar até mesmo os mais firmes. As causas dessa relutância em comparecer às reuniões eclesiásticas são variadas e complexas. Podem surgir de problemas pessoais avassaladores, como desafios financeiros, conflitos familiares ou questões de saúde que drenam nossa energia. Em outros casos, são feridas adquiridas dentro do próprio ambiente religioso, talvez por desilusões com líderes ou congregações, ou por decepções com as atitudes de outros fiéis.
A rotina exaustiva da vida moderna, o ritmo frenético de trabalho e compromissos, também pode esgotar nossas reservas, tornando o ato de sair de casa uma tarefa árdua. Crises espirituais, dúvidas sobre a própria crença ou um período de secura na fé, igualmente contribuem para essa apatia. E claro, as distrações incessantes do mundo digital e das conveniências do lar oferecem alternativas tentadoras que competem com o compromisso congregacional. Podemos visualizar essa luta como uma contenda espiritual. O desânimo atua como uma ferramenta sutil, um estratagema para nos isolar e enfraquecer nossa conexão com Deus e com a comunidade de fé. Quando nos afastamos, ficamos mais vulneráveis às influências negativas e perdemos o benefício do suporte mútuo. É um plano para nos privar da nutrição espiritual e do encorajamento que advém da presença coletiva. Reflita por um instante. Você já sentiu esse peso, essa falta de vontade, mesmo sabendo da importância? Você já se viu adiando o compromisso com a igreja, procurando desculpas ou simplesmente cedendo à inércia? Essa experiência é mais comum do que se imagina. E a boa notícia é que não precisa ser uma condição permanente. Para superar a relutância em frequentar as reuniões da comunidade de fé, é fundamental redefinir nossa percepção da igreja. Ela não é meramente uma construção física, um salão com bancos e um púlpito. A igreja é, na sua essência bíblica, o corpo de Cristo, uma entidade viva e dinâmica composta por indivíduos. Cada um de nós, com nossas particularidades, habilidades e imperfeições, constitui uma parte vital desse organismo espiritual. Essa compreensão nos leva a valorizar a comunhão e o suporte recíproco. Somos chamados a viver em interconexão, sustentando uns aos outros, compartilhando alegrias e aliviando fardos. Pense na função de cada membro de um corpo humano. Um olho, uma mão, um pé. Cada parte possui uma função distinta, mas todas trabalham em uníssono para o bem-estar do todo. Da mesma forma, no corpo de Cristo, os dons variados que possuímos, seja o dom de ensinar, de servir, de encorajar ou de liderar, são indispensáveis para que o corpo funcione plenamente e cumpra sua missão. Ninguém é autossuficiente. Precisamos uns dos outros para nos desenvolvermos e para que a obra seja realizada. Lembro-me da história de Marcos, que após um período de grande perda pessoal, sentiu-se completamente desconectado. Ele mal conseguia sair de casa e a igreja parecia um lugar distante. No entanto, foi através do convite persistente de um irmão da congregação e do suporte genuíno que encontrou nas reuniões de um pequeno grupo que sua vida começou a se reerguer. A comunidade não apenas o acolheu, mas o ajudou a reencontrar seu propósito e a alegria, mostrando que a igreja, para ele, se tornou um porto seguro e uma fonte de renovação. O isolamento é um terreno fértil para a vulnerabilidade. Quando nos afastamos do corpo, nos privamos da proteção, do encorajamento e da edificação que somente o convívio e a interação com outros irmãos podem proporcionar. A força coletiva e o suporte mútuo são elementos cruciais para que possamos nos manter firmes na fé e vencer os desafios que surgem. Contudo, essa força coletiva e o suporte mútuo não se baseiam em uma perfeição inatingível. É vital desmistificar a noção de que a comunidade de fé é um reduto de pessoas impecáveis. Reconhecer que a igreja, por ser composta por seres humanos, carrega consigo as marcas da imperfeição é um passo libertador. Assim como nós, cada pessoa que frequenta um templo tem suas lutas, fraquezas e momentos de falha. A idealização de um grupo sem defeitos pode gerar expectativas irreais e, consequentemente, grande desilusão, levando à relutância em participar. Pense na igreja não como uma galeria de santos prontos, mas como um refúgio para almas feridas, um espaço de cura e restauração.
É um ambiente onde todos estão em processo de crescimento, necessitando de misericórdia e auxílio divino. Nesse sentido, é como um hospital. Ninguém vai a um hospital porque está perfeitamente saudável, mas sim porque precisa de cuidado, tratamento e recuperação. Da mesma forma, somos chamados à congregação para receber o bálsamo da palavra, o apoio dos irmãos e a graça que nos aperfeiçoa continuamente, mesmo em meio às nossas fraquezas. Dentro de um ambiente tão diversificado, é natural que divergências e imperfeições aflorem. Longe de serem obstáculos intransponíveis, esses desafios representam oportunidades valiosas para nosso próprio desenvolvimento espiritual. Eles nos ensinam a exercitar a paciência, a compreensão e, acima de tudo, a graça. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos de personagens notáveis que, apesar de suas falhas humanas, foram instrumentos nas mãos de Deus na formação da igreja nos primeiros séculos. Pessoas como Pedro, com seus impulsos e negações, ou Paulo, que antes perseguia os cristãos, foram transformados e utilizados poderosamente. Suas histórias nos lembram que a graça divina opera em meio à nossa humanidade. A essência da convivência nesse corpo reside na importância do perdão e da reconciliação. Quando surgem atritos ou decepções, a resposta cristã é buscar a restauração, não o afastamento. Praticar o perdão não significa ignorar a ofensa, mas escolher liberar-se da amargura, permitindo que a cura flua e os relacionamentos sejam reconstruídos. Esse processo fortalece os laços que nos unem em Cristo e nos capacita a permanecer firmes, mesmo diante das adversidades interpessoais que porventura surgirem. Depois de reconhecer a realidade de uma comunidade de fé imperfeita e a necessidade do perdão para manter a saúde dos relacionamentos, voltemos nossa atenção para uma ferramenta poderosíssima em nossa jornada pessoal contra o desânimo, a oração. Ela não é apenas um diálogo com o Altíssimo, mas um preparativo espiritual que pode transformar completamente nossa disposição para a congregação. A oração opera no interior, alinhando nosso espírito com o propósito divino e dissolvendo as barreiras emocionais que nos impedem de buscar a casa de Deus. Antes mesmo de considerar os passos que nos levam à igreja, podemos começar a moldar nossa experiência através da comunicação com o Pai. Que tal começar a orar especificamente pela sua visita ao culto? Peça por uma alegria renovada em sua alma, uma expectativa genuína pelo que Deus fará naquele encontro. Busque direção para o seu coração, para que ele esteja receptivo à mensagem e aberto à comunhão. Ore para que quaisquer sentimentos de cansaço, ressentimento ou apatia sejam dissipados e que você possa ir com um espírito de adoração e gratidão. Essa antecipação orante pode criar uma atmosfera de recepção divina muito antes de você cruzar as portas do templo. Lembro-me de Clara, que por um tempo sentia um peso enorme aos domingos. A simples ideia de se arrumar e sair parecia uma tarefa árdua. Foi quando um amigo sugeriu que ela começasse a orar no sábado à noite e no domingo de manhã, pedindo a Deus que reacendesse sua paixão pela congregação. Ela começou a fazer isso e, para sua surpresa, a cada semana sentia uma leveza e um desejo crescente de estar lá. A oração transformou sua experiência de um fardo para uma expectativa, e o culto, de um compromisso, passou a ser um encontro com o Senhor e seus irmãos, cheio de significado. Encorajamos você a cultivar esse hábito sagrado. Torne a oração uma parte integral da sua preparação para cada serviço. Seja no sábado, refletindo sobre o dia seguinte, ou nas primeiras horas do domingo, dedicando um tempo para falar com o Criador sobre sua visita à igreja. Essa prática não só minimiza o desânimo, mas também aprofunda sua ligação pessoal com Deus. Mantenha essa verdade em seu coração. O Senhor está atento às suas súplicas. Ele ouve e responde às orações de um coração sincero, especialmente quando buscam a sua presença e a edificação do seu corpo.
Com o coração preparado pela oração, é hora de relembrarmos o verdadeiro motivo que nos impulsiona a congregar: o encontro com o Criador. Ir à igreja não é uma formalidade social ou apenas um cumprimento de um dever religioso. É, antes de tudo, uma oportunidade singular de nos apresentarmos diante de Deus, adorando-o em espírito e em verdade. É um momento de conexão profunda, onde a nossa alma se eleva em louvor, em reconhecimento da sua majestade e amor. Essa perspectiva redefine o ato de ir ao culto, transformando-o de uma obrigação em um privilégio inestimável. Além do contato direto com o Pai, a presença na comunidade de fé desempenha um papel crucial em nosso crescimento espiritual contínuo. É ali que somos nutridos pela pregação da palavra, que nos confronta, nos consola e nos guia. As mensagens proclamadas servem como alimento para a alma, revelando verdades divinas que nos capacitam a viver uma vida mais alinhada com os princípios celestiais. É como um solo fértil, onde a semente da fé é regada, permitindo que raízes profundas se desenvolvam e frutos maduros se manifestem em nossa existência. A exposição regular à palavra é um motor de transformação. Ricardo havia se sentido estagnado espiritualmente, com a sensação de que seu conhecimento bíblico era superficial. Ele começou a frequentar os cultos com um novo olhar, não apenas para ouvir, mas para absorver cada ensinamento. Foi na igreja que ele encontrou a direção para iniciar um estudo sistemático da Bíblia e um grupo de apoio que o ajudou a aplicar esses princípios em seu dia a dia. A cada semana, ele sentia um novo propósito e uma clareza sobre os próximos passos de sua jornada de fé, tudo resultante do que recebia no ambiente congregacional. Portanto, ao se dirigir à igreja, vá com um espírito de expectativa, com um coração totalmente receptivo. Deixe de lado as preocupações e distrações do cotidiano e abra-se para o que o Senhor tem a lhe entregar. Permita que a palavra de Deus penetre sua mente e seu espírito e que a adoração coletiva eleve sua alma. Lembre-se de que cada momento ali é uma chance de ser fortalecido, de ter sua fé renovada e de encontrar um propósito maior, tanto para si quanto para o reino de Deus. Uma vez que compreendemos o propósito fundamental de estarmos ali, um encontro com o divino e a nutrição de sua mensagem, o próximo passo para combater o desânimo e fortalecer nossa ligação com a comunidade é a participação ativa. Ir à congregação não deveria ser apenas um ato de presença passiva, como assistir a uma peça de teatro. Deve ser uma oportunidade para nos envolvermos, tornando-nos parte integrante da ação. Essa mudança de perspectiva, de espectador para participante, pode revitalizar completamente sua experiência e seu senso de pertencimento. Existem inúmeras maneiras de se engajar ativamente. Não se limite a sentar e ouvir. Considere procurar ministérios que ressoem com seus talentos e paixões. Seja através do louvor, da oração intercessória, do voluntariado em projetos sociais, da dedicação em grupos de estudo bíblico ou oferecendo ajuda prática na organização dos cultos. Cada pequena contribuição, por mais simples que pareça, constrói a estrutura e o dinamismo da casa de Deus. Esse envolvimento transcende a mera rotina religiosa. Ele tece conexões genuínas com outros indivíduos, forjando laços de amizade e camaradagem que nutrem sua alma e conferem um profundo sentido de pertencimento. Quando você serve, você se conecta. Tenho em mente o exemplo de Lucas. Por muito tempo, ele ia à igreja sentindo-se um tanto deslocado. Embora recebesse a mensagem, a sensação de isolamento persistia. Um dia, ele decidiu se voluntariar no ministério de acolhimento. A princípio, com um pouco de receio, mas logo se viu conversando com as pessoas, oferecendo um sorriso e uma palavra de boas-vindas. Essa pequena atitude transformou sua percepção. A igreja deixou de ser um local de audiência para se tornar seu lar, onde ele encontrou amizades e um propósito claro, impulsionando sua presença com alegria.
Busque um segmento na comunidade de fé que se harmonize com seus dons e aspirações. Não espere ser convidado. Tome a iniciativa. Esse passo proativo não só enriquecerá sua própria jornada espiritual, mas também abençoará o corpo de Cristo como um todo, tornando a experiência congregacional mais vibrante e significativa para todos. Embora a participação ativa na congregação seja fundamental para a nossa fé e para o combate ao desânimo, é crucial entender que ela funciona como um poderoso complemento e não como um substituto para o cultivo de um relacionamento pessoal e íntimo com o Altíssimo. A Igreja nos oferece ensino coletivo, comunhão e um ambiente de adoração compartilhada. Mas a verdadeira profundidade da fé se desenvolve no silêncio e na privacidade do nosso devocional diário. Esse tempo particular com Deus é o sustentáculo que nos mantém firmes entre uma reunião e outra. Pense na igreja como uma refeição nutritiva em grupo que nos fortalece para a semana. No entanto, para ter uma saúde plena, precisamos de alimentação diária. Da mesma forma, nosso espírito anseia por uma nutrição constante que só o tempo dedicado a Deus em nosso dia a dia pode proporcionar. Práticas devocionais regulares são essenciais. Isso pode envolver a leitura atenta da Bíblia, meditando sobre suas verdades e permitindo que a palavra ilumine seus passos. Inclui também a oração fervorosa, onde você expressa seus anseios, gratidão e súplicas. O uso de um diário espiritual para registrar pensamentos, orações e insights pode aprofundar a reflexão. A história de Tiago é um belo exemplo disso. Ele sempre foi um frequentador assíduo da igreja, mas sentia que algo faltava em sua conexão espiritual. Foi quando um líder o incentivou a criar uma rotina de devocional matinal, com leitura bíblica e oração. Inicialmente era um desafio, mas com persistência, esse tempo se tornou sagrado. Tiago percebeu que sua fé não apenas se solidificou, mas a mensagem do culto ganhava um novo significado, pois seu coração já estava preparado e receptivo. Essa prática pessoal o ajudou a vencer períodos de dúvida e a permanecer inabalável, mesmo quando a desmotivação tentava se instalar. Portanto, em meio à agitação da rotina, priorize e proteja seu tempo com o Criador. Não veja isso como mais uma tarefa, mas como um encontro vital com a fonte de toda a força e sabedoria. Esse investimento diário em sua vida espiritual não só fortalecerá sua fé, mas também o equipará para superar o desânimo e a desmotivação, tornando sua presença na comunidade de fé ainda mais proveitosa e alegre, pois você estará sempre abastecido. Enquanto o devocional pessoal nos nutre individualmente, a igreja oferece um espaço insubstituível de pertencimento, um ambiente que transcende a mera congregação para se assemelhar a uma família espiritual. Assim como em qualquer família, haverá momentos de alegria e desafios, de apoio mútuo e, por vezes, de desentendimentos. Contudo, é nessa estrutura, com seus altos e baixos, que encontramos um refúgio de amor, amparo e incentivo nos períodos de maior dificuldade. É onde os laços são forjados pela fé comum e pelo compromisso de caminhar juntos. Dentro dessa família, a dinâmica do apoio se manifesta de diversas formas. Quando celebramos uma vitória, seja um novo emprego, uma cura ou uma conquista pessoal, a família da igreja se regozija conosco, ampliando a alegria. E nos momentos de perda, de tristeza profunda ou de desespero, é ali que encontramos consolo, um ombro amigo e a oração que sustenta. A igreja é o local onde choramos juntos e nos levantamos juntos, compartilhando o peso da vida e a leveza da graça. É um espaço de genuína interdependência, onde ninguém precisa enfrentar os desafios sozinho. Carla, que se mudou para uma cidade distante de sua família de sangue, sentiu um vazio imenso.
No entanto, ao se integrar a uma comunidade de fé local, ela descobriu não apenas novos amigos, mas irmãos e irmãs que a acolheram como se fosse parte da própria casa. Eles a apoiaram em sua adaptação, celebraram suas pequenas vitórias e a consolaram quando enfrentou uma doença inesperada. Para Carla, a igreja se tornou sua família escolhida, um suporte vital que a ajudou a florescer em um ambiente desconhecido, superando a solidão e o desânimo. Portanto, faça um esforço consciente para cultivar relacionamentos construtivos e duradouros na comunidade. Participe de atividades que promovam a interação, esteja aberto a conhecer novas pessoas e a se deixar conhecer. Invista tempo e energia na construção desses laços. Essa teia de conexões não apenas fortalecerá sua permanência na comunidade de fé, mas também enriquecerá sua vida de maneiras que você talvez nem imagine, proporcionando uma rede de segurança espiritual e emocional que o auxiliará a crescer e a superar qualquer desânimo que venha a surgir. Embora a igreja se configure como um refúgio e uma família espiritual, é fundamental reconhecer uma verdade desafiadora. As mágoas podem surgir nesse ambiente. Afinal, somos todos seres humanos em processo de aperfeiçoamento e interações falhas, equívocos ou palavras mal colocadas acontecem. Ninguém está imune a ser ferido ou a ferir alguém. O crucial, então, não é a ausência de feridas, mas como as tratamos para alcançar a verdadeira recuperação, a cura para essas experiências dolorosas e a chave para permanecer conectado reside na prática do perdão e da reconciliação. Perdoar não significa validar a ofensa ou esquecer o ocorrido, mas liberar a amargura que nos prende ao passado, permitindo que o processo de restabelecimento comece em nosso próprio coração. A reconciliação, quando possível, visa restaurar os vínculos danificados, buscando o reestabelecimento da comunhão e da paz. Quando confrontados com discordâncias ou atitudes que nos desapontam, a abordagem cristã nos orienta a agir com maturidade. Isso pode significar buscar a pessoa para um diálogo honesto e respeitoso, expressando o que se sente sem acusações, ou, em certos casos, entregar a situação ao Criador, optando por liberar o outro do peso da sua falta. A Bíblia, nos primórdios da comunidade cristã, já trazia exemplos de como o perdão era essencial para a manutenção da unidade. As exortações de Paulo às diversas congregações sempre incluíam o apelo para que os irmãos se suportassem mutuamente e se perdoassem, assim como Cristo os perdoou. A capacidade de estender a graça é um pilar para a persistência. Há situações em que a complexidade da mágoa exige mais do que um esforço individual. Nesses momentos, não hesite em buscar suporte e orientação. Pastores, líderes experientes ou conselheiros cristãos podem oferecer uma perspectiva valiosa e ferramentas para navegar por essas águas turbulentas, conduzindo-o à plenitude e libertação. Essa disposição para tratar as feridas é vital para que o desânimo não se instale e impeça sua presença na casa de Deus. Tendo explorado os fundamentos do perdão e da restauração, é hora de trazer à tona a realidade tangível da vitória sobre a desmotivação. As orientações que compartilhamos não são apenas teorias, elas foram postas em ação por muitas pessoas que, assim como você, enfrentaram a inércia e o desejo de se afastar. Suas jornadas são faróis de esperança, demonstrando que é, de fato, possível superar essa barreira e reencontrar a alegria na congregação. Considere a experiência de Sofia. Após uma série de desafios familiares, ela se viu isolada, perdendo a vontade de sair de casa, inclusive para a igreja. A oração constante, focada em pedir por um espírito de alegria e coragem para reengajar-se, foi seu primeiro passo. Ela começou a frequentar um pequeno grupo, aplicando o princípio da participação ativa, e ali
encontrou um ambiente de acolhimento genuíno. As pessoas oravam por ela, a visitavam, e gradualmente Sofia sentiu sua força interior se renovar, retornando à igreja com um propósito renovado e vigor em sua alma, assim como descrito em Efésios 3,16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Há também a história de Pedro, que se sentiu profundamente desiludido após um conflito com um membro da liderança. A amargura quase o fez desistir. Ele buscou aconselhamento pastoral, o que o ajudou a entender a importância do perdão, não para o outro, mas para si mesmo. Ao se dedicar ao seu devocional pessoal diário, ele se reconectou com a palavra de Deus, que o lembrou da natureza imperfeita de todos e da infinita graça divina. Esse processo interno permitiu que ele olhasse para a igreja como um hospital de almas, onde todos estão em tratamento. Pedro não apenas perdoou, mas se tornou um promotor da reconciliação, mostrando que a fé perseverante o fez permanecer firme, tendo Cristo habitando em seu coração pela fé. Efésios 3,17. Essas narrativas reais ilustram a importância da perseverança e da confiança no auxílio divino. A jornada para vencer o desânimo pode ser gradual, mas a vitória é inteiramente alcançável. Com a ajuda do Pai, aplicando os princípios aqui apresentados, oração, reconhecimento do propósito, participação ativa, devocional pessoal e a prática do perdão, você também pode reanimar sua fé e fortalecer sua presença na casa de Deus, encontrando um novo vigor espiritual. Chegamos ao ponto crucial de nossa conversa. Discutimos as razões do desânimo, a natureza da comunidade de fé, a força da oração, a relevância do alimento espiritual diário, a dinâmica familiar da igreja e a importância vital do perdão. Agora é hora de solidificar tudo o que aprendemos e transformar o conhecimento em ação significativa. Vamos juntos reafirmar a verdade que nos impulsiona. Em Cristo, encontro alegria e força para permanecer. Convido você a repetir essa declaração em voz alta, permitindo que ela ressoe em cada fibra do seu ser. Internalize essa mensagem, pois ela é a âncora de nossa esperança e a fonte de nosso vigor para continuar caminhando na fé. Que essa frase seja seu lema, sua motivação constante. Agora, um desafio para você. 1. Comprometa-se. Escolha um ou dois dos princípios discutidos, seja dedicar-se mais à oração antes do culto, buscar um grupo pequeno ou praticar o perdão, e comprometa-se a aplicá-los com intencionalidade nesta próxima semana. Pequenos passos geram grandes transformações. 2. Compartilhe esperança. Se este conteúdo ressoou com você, se tocou seu coração e trouxe nova perspectiva, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de encorajamento. Alguém que talvez esteja lutando com a mesma sensação de desmotivação. Sua partilha pode ser o catalisador que transforma a vida de outra pessoa. 3. Conecte-se. Mais. Considere a possibilidade de se juntar a um grupo pequeno em sua igreja ou de se envolver em um ministério. Dar um passo em direção à participação ativa não só te ajudará a permanecer, mas também a descobrir novos dons e a abençoar a vida de outros. Para concluir, vamos erguer nossos corações em oração. Pai Celestial, somos gratos por Tua palavra e por nos revelares o valor da comunhão e da permanência em Teu corpo. Pedimos que concedas a cada um de nós a força necessária para superar o desânimo, o peso e qualquer obstáculo que nos afaste de Tua presença e da nossa comunidade de fé. Fortalece-nos interiormente pelo Teu Espírito, para que Cristo habite plenamente em nossos corações pela fé. Que a alegria de Te servir e de estar em Tua casa seja renovada a cada dia. Ajuda-nos a perdoar, a amar e a crescer, tornando-nos membros vibrantes do Teu corpo. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigado por sua atenção e por nos acompanhar neste devocional. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e ative o sino para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Lembre-se sempre, em Cristo, você tem a alegria e a força para permanecer. Que a paz do Senhor esteja com você.